O novo filme do Coringa será lembrado na história como uma das maiores reviravoltas cinematográficas já vistas, passando de uma obra-prima aclamada com um Oscar para a sequência que se tornou um dos filmes mais chatos, desnecessários e odiados do ano. Ao longo dos anos houve muitas sequências ruins, mas é preciso um tipo especial de filme para punir ativamente as pessoas que gostaram do primeiro. Apesar do quanto as pessoas amaram o primeiro, uma sequência parecia uma ideia bem estranha. À medida que mais detalhes surgiam sobre o filme, a situação foi ficando cada vez mais confusa e preocupante. Quase ninguém esperava que eles estragassem tanto assim a obra, embora quase tudo que as pessoas gostaram no primeiro estava sendo retirado da sequência. Vamos analisar como conseguiram estragar o filme dessa forma e onde tudo deu tão errado. Não é surpresa que as pessoas estivessem animadas para a sequência, dado quão cativante foi o primeiro filme. O Coringa original tocou o coração e a mente de milhões de pessoas ao redor do mundo, mas, a princípio, as pessoas não sabiam bem o que esperar. Seria difícil para qualquer um seguir a interpretação de Heath Ledger, uma performance tão arrepiante e sublime que será lembrada por séculos. No entanto, a abordagem de Joaquin Phoenix ao personagem e o mundo sombrio que o filme criou conquistaram o público, tornando um dos melhores filmes da década. A história não foi a mesma para os críticos e para Hollywood em geral. No início eles tinham opiniões mistas sobre o filme, com muitas discussões sobre ele criar uma rebelião de incels e ser apenas para homens jovens problemáticos, com muitos temendo que isso levaria a crimes imitando o filme. Mas quando absolutamente nada aconteceu, eles viram o quanto as pessoas realmente gostaram, estavam felizes em compartilhar os prêmios, com o Coringa ganhando 2 Oscars naquele ano, apesar da recepção morna que Hollywood deu ao filme na estreia. Embora tenha sido difícil para os críticos entenderem, o Coringa explorou temas que se tornaram incrivelmente raros no cinema moderno. Uma parte significativa do apelo do filme foi como ele retratou a doença mental. Muitos filmes têm algo a dizer sobre o tema, mas poucos o representaram com a mesma honestidade crua que o Coringa fez. Normalmente, a doença mental é mostrada como se estivesse em sua própria bolha, isolada do resto do mundo. Geralmente é um personagem louco que é colocado em conflito com o mundo ao seu redor, mas o Coringa foi muito mais profundo, explorando a interação entre a doença mental e uma sociedade que a cria. Poucos outros filmes realmente mostram como a alienação e um mundo hostil afetam a psique de alguém. O Coringa mostrou como uma pessoa pode pedir ajuda, ser abandonada pelas pessoas ao seu redor e as consequências horríveis que podem resultar isso. É extremamente importante que a sociedade compreenda como isso acontece. A maioria das mídias hoje demoniza essas pessoas ou não as reconhece de forma alguma, mas o Coringa avançou muito para romper essas percepções unidimensionais. Todos esses temas estavam perfeitamente amarrados pela performance de Joaquin Phoenix. Ficava claro o quanto ele havia trabalhado para aperfeiçoá-lo. Muito disso se deve à sua performance física e à forma como ele deu a vida ao personagem. Seus movimentos súbitos, suas risadas dolorosas e como ele emagreceu para o papel realmente venderam a ideia. E se não trouxesse a história à vida, então o design de produção e a atmosfera geral realmente o fizeram. O filme lembrava Taxi Driver de várias maneiras, além da trama, com a representação de uma cidade sombria e implacável à beira do caos, que se tornou ainda mais relevante ao longo do tempo. O filme do Coringa foi um lampejo, abordando questões da sociedade moderna que os outros filmes simplesmente não reconheceram. Isso o tornou o segundo filme para maiores de idade mais lucrativo de todos os tempos. Sendo destronado apenas neste ano, a história ressoou com milhões de pessoas ao redor do mundo. Era aberta, com o filme preparando várias coisas que uma sequência poderia explorar, mas na maior parte era uma história autossuficiente. Como a maioria das pessoas já mencionou, realmente não havia necessidade nenhuma de um filme sequência do Coringa. E claramente isso deveria ser apenas um filme independente, sem nunca estabelecer uma franquia ou um novo universo. O diretor até disse mais tarde que nunca houve um plano para transformá-lo em uma série. Porém, mesmo com isso em mente, não foi tão surpreendente quando a Warner Bros.
anunciou que estava mais interessado em uma sequência. Na verdade, relatórios indicam que eles fariam uma série inteira de várias histórias de origem, com o Coringa fazendo tanto dinheiro, com mais de 500 milhões em lucros. Além de um enorme reconhecimento cultural, era inevitável que o estúdio quisesse mais, especialmente após todos os fracassos dos recentes filmes da DC. Todos os fios da trama do primeiro filme estavam amarrados. O personagem de Arthur Fleck havia feito sua descida para se tornar o Coringa. Ele enviou a mensagem que queria passar com o quão afastado o filme estava dos quadrinhos e do universo da DC em geral. Também parecia estranho para uma sequência expandir esse lado das coisas. Claro, tanto Joaquin Phoenix quanto o diretor Todd Phillips precisariam estar a bordo para que uma sequência acontecesse. O Coringa os tornou incrivelmente ricos, então a promessa de mais dinheiro não parecia fazer diferença. Em entrevistas anteriores, Todd Phillips disse que só gostaria de fazer uma sequência se encontrasse uma maneira de criar ressonância temática com o primeiro filme. Obviamente, exploraria temas semelhantes, mas a pergunta ainda permanecia: como progredir a história e a mensagem do filme? Joaquin Phoenix também estava bastante cético, dizendo que não conseguia ver como poderiam fazer uma sequência autêntica, dizendo que não sabia se havia mais a fazer. Claramente, eles eventualmente chegaram a um plano, e não ouvimos nada sobre a sequência por 2 anos, até que foi revelado que uma sequência ainda estava em andamento em 2021. Então os detalhes surgiram mais tarde, no início de 2020, quando o título foi revelado, fazendo referência a uma doença mental compartilhada entre 2 pessoas. É claro que as pessoas imediatamente suspeitaram que o filme incluiria Harley Quinn, mas ainda era apenas especulação. Como o quão focado na solidão e isolamento foi o primeiro filme, isso levantou algumas questões com a ideia de que ele é uma vítima, mas sim como um vilão que merece ser punido. As complexidades do personagem foram simplificadas e a profundidade que havia sido explorada no primeiro filme foi praticamente eliminada. O filme parece querer fazer os espectadores se sentirem culpados por terem simpatizado com o Joker antes. Os temas centrais que abordavam problemas sociais e mentais foram quase totalmente ignorados. O novo filme parece seguir uma narrativa que se distancia da crítica social que o original fez, focando em conflitos mais superficiais e clichês. Além disso, o aspecto musical que foi introduzido adiciona uma camada estranha à narrativa. Enquanto a música pode ter sido uma forma de expressão no primeiro filme, neste novo contexto, ela se sente deslocada e não se encaixa bem na história, resultando em momentos que podem parecer forçados ou desconectados. No geral, a sequência falhou em capturar a essência do que fez o primeiro filme ressoar com o público. A expectativa era de uma continuação que expandisse e explorasse mais do universo apresentado anteriormente. Mas em vez disso, o que se viu foi uma tentativa de reinventar o personagem, sem entender o que o tornava tão impactante. A resposta do público foi previsivelmente negativa, e a frustração em torno do novo filme é um testemunho de como uma sequência pode errar ao não respeitar as raízes do material original. Com o desinteresse pela história e pela forma como os personagens foram tratados, a nova versão do Joker provavelmente será lembrada como um exemplo de como não se deve abordar uma sequência cinematográfica, especialmente quando o primeiro filme se tornou um ícone cultural. A nova versão do Joker deve servir como um alerta para cineastas e estúdios sobre a importância de respeitar a essência do material original. Ao tentar reinventar um personagem tão complexo e amado sem um entendimento profundo de sua narrativa e motivação, o resultado pode ser decepcionante. A arte de fazer sequências não deve se basear apenas em capitalizar o sucesso de um filme anterior, mas em trazer novas perspectivas e desenvolver as histórias de maneira significativa, ao invés de simplesmente replicar o que já foi feito. As sequências devem explorar novas direções e temas que possam enriquecer a narrativa existente. Isso não só garante que os fãs se sintam respeitados, mas também abre espaço para inovações criativas que podem levar a história ainda mais impactante. Com a resposta negativa do público,
e a crítica sobre a nova abordagem do personagem, fica evidente que o caminho seguido pela sequência do Joker não apenas falhou em capturar a profundidade que fez o original tão memorável, mas também subestimou a inteligência e a sensibilidade do público. A luta interna do personagem, suas questões sociais e mentais e a representação da sociedade continuam a ser tópicos que merecem ser explorados de maneira profunda e respeitosa. O legado do Joker original permanece forte, e as expectativas para futuras adaptações de personagens complexos devem se alinhar com a responsabilidade de contar suas histórias com nuance e autenticidade. Em suma, enquanto a nova versão do Joker pode ter tentado seguir uma nova direção, ela falhou em capturar a essência do que tornou o primeiro filme um fenômeno cultural. O desejo por sequência deve ser equilibrado com uma compreensão clara das narrativas que moldaram esses personagens, garantindo que o público continue a se conectar com as histórias que ama. Clica no botão de inscrição e deixa um comentário, isso ajudaria muito o canal. Com isso fora do caminho, eu gostaria de saber o que vocês acharam do filme do Coringa. Acho que para muitos foi decepcionante, mas eu adoraria ouvir o que vocês acharam. Como sempre, estarei nos comentários e vejo você no próximo vídeo.